estar aqui, compartilhar de algo que eu amo tanto, e por isso eu quero conversar com você nessa noite sobre o propósito da nossa célula. Se você puder abrir a palavra do Senhor, aí no livro de Isaías, capítulo 46, eu quero direto a palavra para que a gente possa avançar nesse tempo. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, eu quero falar sobre o propósito nessa noite. Quero aproveitar, enquanto vocês abrem a Bíblia, saudar aqueles que nos escutam na rádio, nos veem pelo canal do YouTube. Seja muito bem-vindo à Igreja Palavra e Poder, você é sempre muito bem-vindo aqui. Eu tenho certeza que hoje Deus preparou uma palavra para você também. Eu oro para que a graça do Senhor te alcance, onde você estiver nesse momento, para que você sinta amado, cuidado, abraçado pelo Senhor, porque eu sei que esse é o desejo dEle, em nome de Jesus. Amém? Isaías capítulo 46, você encontrou? Diga amém. Aleluia. Na minha versão diz assim: desde o início faço conhecido o fim. Deus é maravilhoso. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Só até aqui, diga amém. Senhor, essa é a tua palavra, eu sei que ela pode transformar as nossas vidas nessa noite, por isso que eu oro para que seja o Senhor a falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amados, quando eu olho para o livro do profeta Isaías, eu vejo ele falar sobre propósito, e é o próprio Deus dizendo através do profeta, ele fala, o meu propósito ficará de pé, ou seja, algo de Deus que permanecerá de pé, e eu creio que isso permanece até hoje, isso continua. Milhares de anos depois da vinda de Jesus, o propósito de Deus continua de pé, e Ele tem alcançado esse tempo. Aliás, por falar nesse tempo, eu vejo um tempo justamente onde as pessoas começam a se perguntar, qual é o meu propósito? Para que eu existo? Para que Deus me colocou nessa terra? Qual o motivo da minha existência? E eu quero começar essa palavra com uma frase que eu espero que ela ou te incomode, ou ela já tenha te incomodado um dia. Porque quem não tem propósito, não tem por que existir. Quem não tem propósito, não tem por que existir, porque se não há um propósito em minha vida, eu fico me perguntando por que eu vou levantar de manhã cedo? Para que eu vou levantar de manhã cedo? Será que é somente para trabalhar, fazer dinheiro e pagar os boletos? Se não há um propósito na minha vida, não faz sentido viver, vegetando, e sabe, quando eu digo de propósito e fazer sentido, eu não estou dizendo de uma agenda lotada, de uma agenda cheia, porque você pode fazer tudo que estiver ao teu alcance para encher a tua agenda, sabe, cuidando da tua saúde, cuidando do teu corpo, cuidando dos teus cabelos. Você pode buscar assistir Netflix 24 horas por dia, Big Brother Brasil, você pode ocupar a tua agenda inteira, mas se não há um propósito na tua vida, não há alegria, não há por que você acordar pela manhã. Você pode tentar se ocupar, mas pessoas sem propósito são presas fáceis para o diabo. Você pode tentar encher a tua agenda, mas se não houver um propósito no teu coração, algo que fala assim, eu vou levantar essa manhã porque eu preciso mudar essa circunstância, eu vou levantar essa manhã porque algo dentro do meu coração queima para ir além. Se isso não tem no teu coração, muito provavelmente você acorda pela manhã falando assim, meu Deus, mais um dia. E quando eu olho para Isaías ainda, no verso 23, ele fala, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O profeta está dizendo o seguinte, a felicidade, ela está naqueles que têm um propósito e confiam no Senhor. Ele é muito claro, ele fala, guardarás em perfeita paz, ou seja, só há paz no meu coração e no seu coração, se você tiver um propósito e se você confiar no Senhor. Você está aqui comigo? Diga amém. Sabe, eu vivo em paz, vive em paz quem tem propósito. Vive a alegria quem tem propósito. E como que nós aplicamos isso na nossa célula? Porque eu vim falar sobre o propósito da nossa célula. Como que nós aplicamos isso? Da mesma maneira que um homem e uma mulher precisam de propósito, ou têm um propósito, a nossa célula também tem um propósito. Da mesma maneira que nós precisamos de algo para existir, para que isso permaneça e continue a avançar, a nossa célula também precisa disso. Nós precisamos entender que por estarmos em uma célula, nos reunindo semanalmente, há um propósito para isso.
Nós não estamos lá apenas para fazer uma amizade a mais. Nós não estamos lá apenas para dizer, não, eu frequento uma célula. Mas por que você frequenta? Não, porque o pastor mandou, né? Nós nos reunimos numa célula não para dizer, não, lá na nossa igreja também tem célula. Ah, e como é que é a célula? Não, a gente se encontra toda semana lá. Para fazer o quê? Não, a gente ora, fala. Qual o objetivo da célula? Por que nós fazemos isso? Se não soubermos responder essas questões, tudo perde o sentido. Inclusive estar na célula semanalmente. Inclusive se reunir. E eu fico falando isso porque a célula, ela não é apenas um encontro de amigos. Ela não é um encontro social, ela não é um grupo de pessoas, não é um ministério da igreja, não é uma reunião social. Não onde nós vamos para sentar e ouvir a palavra que o líder vai ministrar para a gente, ou que a pessoa responsável ali pela ministração pela edificação, vai ministrar e vai falar. Ela não é algo para cumprir mais uma tabela ou mais um ministério da igreja. A célula, ela é a presença manifesta de Jesus na tua rua, no teu bairro, na tua família, nas pessoas ao redor de você. O objetivo, o propósito da célula é manifestar a presença de Deus em Boa Esperança. Não faz sentido nós nos reunimos todas as semanas, eu juntar um grupo de amigos, vamos reunir aqui, vamos falar sobre o quê? Vamos falar do culto de domingo à noite. Amém? Acabou, vai todo mundo embora para casa. E nós fizemos o quê? Nós conversamos. Mas na célula é onde eu tenho a oportunidade de falar assim, nossa, aquilo que nós aprendemos domingo, como é que eu faço para colocar em prática hoje? Como é que eu faço para continuar avançando? Como é que eu faço para transformar aquela palavra que nós aprendemos no domingo à noite? Como que eu coloco em prática aqui na minha rua? Sabe, se isso não for verdade em nossas vidas, nós teremos apenas um encontro social. E eu não falo para líderes, eu falo para você que frequenta uma célula, e eu falo para você que talvez não frequente uma célula, mas tem um propósito na tua vida ainda. Talvez você quer você quer manifestar a presença de Deus, não tem encontrado força, não tem conseguido, talvez você tenha caminhado sozinho para fazer isso. É para você que eu estou falando. Talvez você fale, porque o meu líder, não é seu líder, é você. Você que está me escutando, você que está em casa, você que está na rádio. Sabe, já imaginou se tudo precisasse trazer para a igreja? A pessoa no final do culto aqui, o pastor fizesse uma enquete assim, aqueles que estão com problema no casamento, por favor, aqui à minha direita, aqueles que precisam de uma cesta básica aqui à esquerda, aqueles que têm um vizinho endemoniado, por favor, lá no fundo, por gentileza, os que têm problema aqui em casa, que precisam de alguma coisa, pode sentar aqui, e aí o pastor fosse tratar um por um, individualmente, não dá, é impossível. Imagina quantos pastores, por exemplo, seriam necessários para cuidar de 300, 400, 500 pessoas fora de Boa Esperança. Se toda necessidade precisasse vir para a igreja, né? No meio do culto, irmão precisa de cesta, outro não também. Ele falou, pastor, parar essa palavra aqui, começa, não, vamos anotar. Quem precisa de cesta, por favor, levanta a mão. Nós iríamos sair daqui na terça-feira, não é nem na segunda, não, na terça-feira. Porque eu sei que todos nós, todos os dias, encontramos pessoas, situações de necessidade, nós passamos necessidade. Pensou, o pastor falou, gente, quem está enfermo, espera um pouquinho, porque agora eu vou dar um abraço, quem precisa de um abraço, se precisa de um abraço, vem aqui na frente, e quem está enfermo, espera um pouquinho. Sabe, o propósito da célula é justamente para que nós possamos manifestar tudo que Deus tem para a nossa vida, tudo que Deus tem feito em nosso meio. Eu tenho sempre visto testemunhos de pessoas que falam, nossa, o culto foi poderoso, nossa, o pastor fez isso, nossa, aconteceu aquilo. Então, é para isso que existe a nossa célula, para que a gente possa viver isso e levar isso para fora dessas paredes. Levar isso para a nossa rua, para os meus vizinhos. Eles precisam experimentar isso, porque eles não estão vindo para cá, mas eu e você estamos, então nós temos essa responsabilidade. Não é minha vizinha, sou eu. Não é meu vizinho, sou eu. Ele não está aqui ouvindo a palavra nessa noite, mas você está. Foi você que Jesus comitivou para estar aqui nessa noite. Sabe, as células existem para manifestar a presença de Jesus em Boa Esperança. E observe que eu não estou falando que o líder precisa manifestar a presença de Jesus, não, é a célula que precisa. O líder é apenas o facilitador, é o pastor daquelas ovelhas, é quem vai organizar as coisas para que as coisas fluam.
Repete comigo assim: minha célula, meu propósito, minha responsabilidade. É minha célula. Ah, mas é liderado por outra pessoa, mas é minha célula. É o meu propósito, é a minha responsabilidade. Cabe a mim, porque é a mim que Deus está falando, é a mim que Jesus está chamando. É para mim que Ele tem feito esse convite. Então a responsabilidade é minha. A necessidade, a vontade de fazê-la precisa partir de mim. Você está aqui comigo? Diga amém. Pensando nisso, qual o propósito da minha célula? Eu quero falar apenas 3 propósitos, porque o tempo não me permite avançar. Primeiro, criar a união entre os irmãos. Eu falei que a célula não é um encontro social, mas a célula me permite me unir a alguém e ter uma aliança, e por causa dessa aliança me fortalecer e conseguir caminhar, e conseguir avançar. A célula me permite termos aliados em projetos, pessoas que eu posso falar: rapaz, eu estou pensando numa situação dessa, o que você acha? Pessoas que podem estar ao meu lado, para que eu possa crescer junto, sabe, pessoas que eu posso compartilhar as minhas lutas e falar na célula, no dia do encontro, por exemplo, falar: gente, ora por mim, porque eu estou passando uma dificuldade essa semana, eu estou enfrentando uma batalha aqui essa semana, você pode orar por mim? E ali a gente vai e ora, a célula toda hora e compartilha, e no meio da semana um outro irmão fala: ei, como é que está? Já venceu? Está vencendo? Não, então Deus vai te garantir a vitória, eu tenho certeza, vamos orar junto aqui agora. Eu estava em casa hoje, apareceu a Néia. Ela: não, meu irmão, deixa eu orar por você. Eu falei: meu Deus, a perna começou a tremer já, né? Falei: deixa eu me segurar aqui, Néia, só um minutinho, peraí, pode ir agora. Porque ela entendeu o chamado, e ela foi lá em casa buscar um óleo de unção, mas ela não saiu dali só com óleo, ela deixou a presença de Deus lá em casa. Ela falou: deixa eu orar por você. É isso que nós fazemos quando nos reunimos como célula, nós fortalecemos, nós nos unimos, nós temos alguém para compartilhar, nós temos alguém do nosso lado para fortalecer no momento da dificuldade. Hoje, pelo tamanho da nossa igreja, que ela ainda é pequena diante do que vai ser, diante do que Deus vai fazer, amém? Mesmo diante disso, o tamanho da nossa igreja, é impossível ter amizade com todo mundo. Mas quando eu estou numa célula, eu posso me aproximar das pessoas, eu posso ser convidado ali, vamos falar: meu irmão, vamos lá para você tomar um café na minha casa. Amém, Senhor. Fala, Deus. Não, vamos lá porque eu quero estar mais perto de você, vamos jantar lá em casa comigo, vamos almoçar, vamos fazer uma caminhada. Não, caminhada não posso, porque o joelho ainda não permite, chama para jantar só, para caminhar não. Vamos, porque a gente começa a criar comunhão, a gente começa a se fortalecer, a gente começa a criar amizade sadia. Pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de vida, pessoas que querem largar o pecado para trás e ver uma vida nova. Mas o que muitas pessoas fazem? Se afastam da célula e se aproximam das pessoas que sempre a levam para o inferno, as pessoas que tiram do teu propósito o teu objetivo. Mas eu sei que quando eu converso com as pessoas da minha célula, eu sei que ali tem pessoas que querem largar o pecado para trás, querem viver o melhor de Deus, e ali por isso a gente vai se fortalecendo um ao outro. À medida que aumentamos a nossa união, nós nos tornamos mais fortes. Eu esqueci de ler aqui no convite, tinha para pescar também, né? Eu acabei pulando aqui, mas eu preciso relatar isso. Convida para pescar, entendeu? Coisa importante, tem que falar, né, Roberto? Ainda mais se tiver uma represa, meu irmão. Estou precisando de uma represa cheia de peixe, aí que está difícil, viu? Meu Deus. Volta para aqui, volta. Não desconcentra não, por favor. Eu vi um militar uma vez dizendo o seguinte: somente, eu falei isso com o Amon agora, com o pastor Amon agora, somente o trauma coletivo cria comunhão, cria união. Somente o trauma coletivo cria união, porque quando a gente passa por uma dificuldade junto, e é garantido que a gente vai passar, porque Deus nos garantiu, amém? Amém? Você está aqui? Não, você vai passar pela dificuldade, amém? Amém? Ninguém vai parar na dificuldade, vai passar. Quando nós passamos por um momento difícil, depois daquele momento nós saímos fortalecidos. Eu me recordo, eu vi o Juliano aqui agora, eu me lembro dele relatando uma vez, quando a Noemi, não foi a Esther que nasceu, né? Nós fomos para o hospital juntos, eu não me lembrava, e ele, anos depois, ele falou assim: não, eu lembro do dia que você me levou para o hospital com a Esther. Eu falei: meu Deus, eu não me lembrava, mas ficou marcado, porque aquele dia ficou marcado. Aquilo gerou comunhão para a gente. Quinta-feira passada nós fizemos um encontro da região azul, e nós podemos começar ali nosso encontro sendo gratos, e aí pessoas dizendo assim: não, eu sou grato a você por causa disso, eu sou grato
pessoas que nem esperavam ouvir aquilo. Por quê? Porque passaram no momento de dificuldade juntos e venceram, porque Deus nos garantiu que nós vamos vencer. E hoje podem testemunhar isso. Então, quando nós vivemos em célula, nós podemos testemunhar, nós ficamos mais fortes. Nós vencemos. Só se sente sozinho quem quer ficar sozinho. Segundo, qual o propósito da minha célula? Desenvolver uma atmosfera de fé. Sabe, se cremos que Deus é Salvador e é poderoso, se cremos em Mateus 18, que fala que onde há 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali Jesus estará. Se nós cremos nisso tudo, nós nos reunimos em célula ali em 2 ou 3 ou 10 pessoas, e aí nós temos a presença do Deus poderoso, e a gente vai parar para comer. Vamos fazer o que? Não, só comer. E semana que vem, não, vamos só comer também. E na outra, vamos só comer, e aí a gente joga bisca, né? Sabe, se nós entendemos isso, então quando nos reunimos em célula, nós precisamos manifestar a fé do Senhor, ou a nossa fé nele. Nós precisamos orar pela nossa vizinhança. Eu fico imaginando, eu falei com a Karen essa semana passada, eu falei, eu quero liderar uma célula esse ano, quero voltar a liderar uma célula esse ano. E na minha cabeça, não pode ter nenhum enfermo na minha rua, porque se tiver na minha rua, no meu quarteirão, na minha região ali, ele vai receber a visita nossa lá. Até ele ser curado, ou ele me manda embora, ou ele é curado, ou a gente ganha ele para Jesus, não tem outra alternativa. Ele tem que saber que ali tem um Deus, que naquela casa se reúne uma igreja, que crê no poder do Senhor, que ora para ele ser curado, e até que esse indivíduo seja curado, a gente vai permanecer, porque eu creio no Deus que cura. Sabe, nós precisamos como célula, declarar cura sobre os nossos irmãos, nós precisamos abençoar o nosso bairro, a nossa rua, andar pelas ruas declarando bênçãos, visitar os enfermos. A organização da célula semanal, o encontro, é uma forma de organizar, para que nós possamos estar juntos toda semana, mas ele não termina ali, aquilo é só um motivo para estarmos juntos. Nós podemos, por exemplo, vamos chegar meia hora mais cedo essa semana, porque a gente vai orar pela nossa rua. Semana que vem não chegar meia hora mais cedo, porque nós vamos visitar os enfermos dessa rua. Na outra semana não chegar mais cedo, porque nós vamos expulsar, tem uma vizinha que está endemoniada, nós vamos lá. Aí não dá ninguém nesse dia, né? Ninguém nem até falta célula. Só até fala, ih rapaz, essa semana eu estou com um problema aí. A grande verdade é que como célula nós precisamos manifestar a presença do Senhor em nosso meio. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser luz, a nossa célula precisa ser luz. Nós precisamos manifestar a nossa fé, como dizia o saudoso pastor Chuchu, nós precisamos sair comendo prego e cuspindo fogo. A gente precisa deixar transparecer essa fé, a gente tem que transpirar essa fé. Se nós cremos, se nós temos o Deus poderoso, as pessoas precisam saber disso. Não dá para fazer parte de uma célula, ter a presença do Todo-Poderoso ao nosso lado e ficarmos apenas sentados, comendo, jogando baralho. A presença de Deus na nossa célula precisa iluminar pelo menos a nossa rua, pelo menos o nosso bairro, pelo menos meus familiares. A presença da minha célula tem que iluminar onde eu estiver. Minha célula, minha responsabilidade, não é do meu líder, minha célula. Por último, qual o propósito da minha célula? Servir ao próximo. Eu ficava pensando essa semana, o que nós poderíamos ter feito como igreja lá para, por exemplo, a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O que nós podemos fazer, talvez, pelos enfermos que estão lá no Rio Grande do Sul? O que nós podemos fazer pelas pessoas que estão passando necessidade lá no sertão nordestino? Talvez a nossa resposta seja, não posso fazer nada, eu não tenho condição de sair daqui e ir para lá. Mas ei, como célula, eu posso me reunir com a minha célula e abençoar as pessoas da minha rua que estão passando necessidade. Eu posso na minha célula, não consigo talvez ir para Petrópolis, mas eu consigo em umas escolas aqui de Boa Esperança, falar, não, deixa aqui esse banheiro, a gente vai consertar aqui. Eu não tenho dinheiro para consertar tudo, mas esse banheiro aqui, esse aqui, ó, esse vaso eu vou trocar com a minha célula, a porta nós vamos consertar. Eu posso visitar aqui os locais da nossa cidade, entender onde há necessidade, o que minha célula pode fazer de relevante para essa cidade. Onde que eu posso agir? Onde que eu posso ficar marcado para que as pessoas que vejam a nossa célula falem, meu Deus, tem Deus ali. Os enfermos do hospital, quem está orando lá agora? Qual célula está indo lá e fala, não, hoje eu vou orar aqui. A minha célula vai vir aqui orar. O que a gente está fazendo como célula do Senhor? Onde que a gente está manifestando a glória dele em nosso meio? Ou nós não estamos manifestando?
Sabe, nós não precisamos esperar a marcha do amor ou um mutirão da igreja. Essas ações são apenas para facilitar o cotidiano. Nós podemos agir imediatamente se entendermos o propósito da nossa célula. Qual o propósito da nossa célula? Eu poderia dizer aqui dezenas, centenas talvez, de evangelismo, de pastoreio, de discipulado, de levantar líderes, de cuidar de outras vidas. Eu podia ficar horas aqui talvez falando sobre isso. A grande verdade é que se nós temos desculpas ainda, ou nós não entendemos o propósito da nossa célula, ou nós não entendemos o nosso propósito. Nossa nação, infelizmente, eu já estou acabando agora, nossa nação, infelizmente, é uma nação que particularmente tem a mania de reclamar e fazer pouco. Não seja mais um para falar assim, porque ninguém faz isso, porque a gente chega na escola, está lá sem calçada, né? Eu estava olhando para a Casa Lar essa semana, eles colocaram uma plaquinha assim, a nossa calçada ainda não é bonita, mas por favor, né? Mas nós gostamos dela limpinha, então não jogue lixo. Eu olhei para a calçada e falei, meu Deus, o que nós podemos fazer como igreja? Talvez a gente está sendo aquele que está falando assim, porque ninguém faz nada, porque ninguém faz nada. E muitas vezes a gente está sendo também um ninguém que não está fazendo nada. Queria que nós entendemos o propósito da nossa célula. Eu quero terminar com 2 frases que eu já falei nesse sermão. E diz: quem não tem propósito não tem por que existir. E a célula existe para manifestar a presença de Cristo Jesus em Boa Esperança, na tua rua, na tua cidade, no teu bairro, nas regiões aqui em volta, nas cidades em volta, lá em Braço do Rio, lá em Pinheiros, em Nova Venécia, no Patrimônio do 15, em Sobradinho. A nossa célula existe para isso. Por isso, se você entende isso e também tem um propósito, e deseja viver esse propósito de Deus, eu queria que você ficasse de pé para orar com você, para a gente finalizar essa palavra. Talvez queime no teu coração um propósito e você não conseguiu colocar isso em prática ainda. Talvez você fale, nossa, tem tanta coisa que eu posso fazer, mas eu não consegui ainda. Então, é chegada a hora. Deus está te dando uma oportunidade, Ele está te convidando nessa noite. O ano está começando. Talvez a tua célula estava aquela célula bem tradicional assim, sabe? Chega, faz uma brincadeira, faz a palavra, ora, vai embora. Mas ainda dá tempo da gente criar um propósito, ainda dá tempo da gente se reunir. Talvez nós não consigamos fazer tudo, eu sei que não. A seara é grande, mas nós podemos fazer alguma coisa. Como igreja do Senhor, nós precisamos fazer alguma coisa, porque é uma cidade inteira sedenta por Jesus, morrendo pessoas constantemente indo para o inferno, e muitas vezes nós estamos acostumados com o ar-condicionado aqui da igreja, com o ar-condicionado da nossa casa, com a tranquilidade do nosso sofá, assistindo uma televisão, mas há muito de Deus para a gente fazer nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos de pé, ó Pai, nessa noite, porque nós temos um propósito, nós entendemos que o Senhor nos comitivou, ó Pai, para fazer algo sobre Boa Esperança. O Senhor nos chamou para fazer algo aonde quer que nós estejamos reunidos, trabalhando, ó Pai, congregando, e nós cremos nisso. Por isso nós nos colocamos de pé, dizendo: aqui está a igreja do Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que queime em nosso coração o desejo de fazer algo a mais, algo além, meu Deus. Nós queremos encontrar um propósito, nos encontrar todas as semanas, e que isso incendeie o nosso coração, e nós não paremos apenas no encontro social ali acontecendo, mas nós possamos sair dali, meu Deus, manifestar a Tua glória onde a gente for, manifestar a Tua presença onde a gente for. Deus, eu oro para que onde houver uma célula, meu Deus, todo aquele quarteirão, aquela rua, meu Deus, seja impactada, e as pessoas saibam que ali há uma célula, porque há um local de oração, um local de louvor ao Senhor. Ali pessoas buscam outras para orar, para abençoar. Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós não queremos uma vida somente para encher a nossa agenda, mas nós queremos uma vida para fazer a diferença em outras vidas. Nós entendemos que Boa Esperança precisa, meu Deus, de atitudes, e aqui está uma igreja que se coloca de pé para tomar essa atitude, mudar a circunstância, mudar a realidade da nossa cidade, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, venha sobre cada um dos meus irmãos. Eu quero declarar, ó Pai, o agir do Senhor sobre a vida deles. Eu quero declarar que essa semana ainda, meu Deus, quando eles estiverem reunidos ou sozinhos, Deus vai queimar o coração deles, para que eles vivam e façam tudo que o Senhor tem de propósito sobre a vida deles. Eu oro, meu Deus, em especial para que todos os propósitos que o Senhor tem sobre as nossas vidas, todos eles se cumpram, em nome de Jesus. Amém.
Se você crê nisso, aplauda ao Senhor.